entrar num assunto aqui que é um pouco controverso, que é a positividade tóxica, né? Óbvio que a gente tem que procurar focar em coisas bacanas, positivas, mas essa busca incessante pela positividade, ela também, se não for consciente e de forma orgânica, eu acho que a gente acaba reprimindo emoções que não são emoções tão bacanas, mas que são emoções genuínas do ser humano, né? O ser humano, ele sente tristeza, ele sente raiva, ele sente angústia, ele sente tudo isso. Se a gente foca, e aí é uma opinião minha de leigo, não treino, não sou terapeuta, não trabalho isso, mas se a gente passa o tempo todo achando que a gente tem que estar positivo, que não pode... Eu acho que a gente acaba reprimindo isso e possivelmente traz consequências para a pessoa. Perfeito, Rafa. Vamos lá. É interessantíssima essa sua abordagem aí, essa sua pergunta também. O que acontece? Quando surgiu esse positividade, tem que ser positivo, a maioria das pessoas entenderam que positividade significa eu tô que tá bem o tempo todo e eu não posso me permitir ficar triste, acolher os meus sentimentos. Sim. Então, o que acontece? Nós somos humanos e como ser humano, nós somos, temos sentimentos, emoções, pensamentos e por aí vai. Então, qual seria o ideal? Poxa, eu tô triste, eu acolho a minha tristeza, eu entendo, reconheço que eu tô triste, até mesmo acolho, é como se fosse assim, seja bem-vinda a tristeza, mas você não precisa ficar durante muito tempo. É mais ou menos assim. Imagine que é como se fosse um convidado, né? E que chega, né? Despretensiosamente, assim, você acolhe o convidado com muita educação, recebe ele, acolhe, sente aquilo, mas a gente vai desejar que alguém que não tá com a vibe muito boa fique muito tempo na nossa casa. Então, essa é a questão. Então, a positividade, na minha visão, tá, Rafa, sim, o ideal é a gente sempre procurar se manter o máximo que nós conseguirmos numa vibe massa, com leveza. É o que você falou também do foco, né, Tamara? Você pode se permitir sentir, mas eu não vou focar na tristeza. Né? Eu sei que eu tenho meu momento de tristeza, mas o foco tem que ser para coisas positivas, com a consciência de que a tristeza é inerente ao ser humano, como todos os outros sentimentos. Perfeito. Que nem a gente estava falando ali, Rafa, por exemplo, tô consciente de que o lugar tá com energia meio estranha, a pessoa tá com energia meio estranha. Sim. E aí, o que acontece? Eu vou ficar, não, esse lugar tá massa, esse lugar tá top, eu vou continuar aqui. É mais ou menos isso. A mesma coisa quando um sentimento vem pra gente, poxa, eu tô triste, eu vou acolher, eu não tô afim de sair, não tô afim. Agora, tem gente que, por exemplo, aí é o autoconhecimento. Tem gente que, por exemplo, aconteceu um episódio comigo interessante aqui em São Paulo, enfim, interessante, né? Eu fui assaltada e aí, graças a Deus, não levaram nada e tal. E aí, olha só, eu fiquei na hora, nossa, tipo, fiquei abalada, assim, né? Naquele momento e tal. E aí, o que aconteceu? Eu tinha um jantar para ir à noite, né? Com uns amigos e eu acolhi o meu estado, nossa, tipo, uau, pelo que eu passei, quase que eu morri e tal. E aí eu falei assim, mas eu decidi, falei, mas peraí, eu não quero que isso estrague a minha noite não, eu vou dar a volta por cima. E aí eu falei, e agora eu vou pra esse jantar e vou brindar a vida. Sim. Foi assim que eu fui. Então, eu tomei banho, me arrumei, fui pro jantar e foi um dos melhores jantares aqui do ano passado, foi no ano passado isso. E foi incrível a noite. Então, assim, brindei, todo mundo... parece até que a vibe ficou melhor do que se não tivesse acontecido isso. Então, qual é o recado que eu dou? Acolho, se conheçam. Não tá legal? Acolha a tristeza. Não é que não olhe pra tristeza. Olha, acolhe. Agora, não deixa que... procure não permitir que fique durante muito tempo, porque a gente sabe que muito melhor ser alegre que ser triste. Assim já dizia, né, a música querida. Com certeza.